Como serão as pessoas nos últimos dias? Como vão se comportar e no que vão acreditar? Para entender isso, vamos olhar para a Bíblia. Sempre que o mal estiver presente e Deus estiver ordenando a punir um lugar, ele protegerá os seus filhos. Por exemplo, em Gênesis, quando o mundo estava cheio de maldade, Deus separou Noé e sua família de um dilúvio para punir os maus. Da mesma forma, em Sodoma e Gomorra, Deus protegeu Ló e sua família antes de enviar chuva de fogo e enxofre. Quando os filhos de Israel estavam no Mar Vermelho, Deus separou as águas para que eles passassem com segurança, mas quando Faraó tentou segui-los, as águas voltaram ao normal e ele se afogou. Deus sempre separa os bons dos maus. Hoje, quero falar sobre 6 tipos de pessoas que você verá nos últimos dias, ou talvez já esteja vendo. Estou destacando essas pessoas porque, de acordo com a profecia bíblica, haverá um momento em que Deus separará seus filhos dos maus. Essas 6 categorias são: os enganadores, os adoradores de ídolos, os insensíveis e sem amor, os orgulhosos, os imorais e aqueles que não possuem piedade. Vamos começar com os enganadores. Nos últimos dias, veremos mais e mais pessoas, especialmente aquelas em posições de fama e autoridade, dentro e fora da igreja, pregando mentiras como se fossem verdades. A Bíblia nos diz que há pessoas que chamam o mal de bem e o bem de mal, distorcendo a verdade. Devemos ter muito cuidado com o que consumimos espiritualmente. Alguns pregam um evangelho fácil que não exige arrependimento, mas a verdadeira mensagem de Jesus nos chama a nos arrependermos de nossos pecados. Teremos os adoradores de ídolos. Antigamente, as pessoas faziam ídolos de materiais como madeira e metal, mas hoje em dia nossos ídolos podem ser coisas invisíveis, como carreiras, entes queridos, políticas estratégicas ou até mesmo nossos pecados secretos. Qualquer coisa que colocarmos acima de Deus em nossas vidas pode se tornar um ídolo. Muitas pessoas negligenciarão Deus nos últimos dias por causa da idolatria. Precisamos estar atentos, porque Deus não tolera a idolatria. Nos últimos dias, devemos estar alertas para os enganadores que pregam mentiras, e também evitar a idolatria, que é colocar outras coisas acima de Deus em vidas nossas. Deus sempre proteja seus filhos da maldade, e devemos seguir seus ensinamentos. O terceiro tipo de pessoa são os insensíveis e sem amor ao próximo. A Bíblia em 2 Timóteo 3:2-3 diz que as pessoas nos últimos dias serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, desrespeitosas com os pais, irreverentes, sem amor, cruéis, caluniadoras, sem autocontrole, violentas e inimigas do que é bom. Isso significa que muitas pessoas se preocuparão apenas com coisas fúteis e com dinheiro, e elas não terão amor pelos outros. Cristo nos ensina a amar os outros como amamos a nós mesmos, mas nos últimos dias, algumas pessoas deixarão de ser amorosas. Essas pessoas guardam mágoa e ressentimento em vez de perdoar. Em vez de escolher o amor e o perdão, escolherão a vingança. Elas trairão umas às outras em vez de amar umas às outras. O próximo grupo de pessoas serão os orgulhos, principalmente devido à riqueza, status, realizações e sucesso profissional. O orgulho é destrutivo porque nos faz focar em nós mesmos em vez de em Deus. Também prejudicamos as pessoas ao nosso redor, pois nos faz pensar que somos melhores do que eles por causa do que temos ou conquistamos. O diabo quer que nos concentremos em nós mesmos em vez de Jesus. Outro grupo de pessoas será os imorais. A Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas amarão os prazeres mais do que a Deus, e já estamos vendo isso acontecer. O diabo usou o entretenimento, a música e a mídia para distorcer os valores divinos relacionados ao sexo. O plano de Deus é que o sexo seja praticado no casamento, mas o diabo promova a fornicação, o adultério e casos extraconjugais.
Ele tenta normalizar o pecado sexual, o que é uma estratégia para nos prender no pecado. A categoria final é sobre pessoas impiedosas, ou seja, parecem ser cristãos por fora, mas no fundo não estão realmente buscando seguir os ensinamentos de Cristo. Há muito engano, especialmente no entretenimento, na música, em algumas roupas e até em alguns pastores que parecem piedosos, mas vivem de maneira diferente do que pregam. Devemos estar atentos a essas armadilhas e buscar uma fé genuína e amorosa em Deus. Na igreja, às vezes vemos pessoas que parecem ser cristãos fortes, mas Deus conhece seus corações, e eles estão longe dele. É como um artista marcial que treina para se defender e proteger os outros, ou militares que se preparam para estarem prontos para qualquer situação, ou bombeiros e paramédicos que treinam e sempre estão prontos para atender a crises. Como filhos de Deus, também devemos estar sempre prontos, não apenas esperando por um momento de crise. Para permanecermos prontos, precisamos ter um bom relacionamento com o Senhor, evitando o pecado e buscando a orientação do Espírito Santo por meio da oração e meditação na Palavra de Deus. Além disso, recomendamos seguir os ensinamentos de Jesus e não apenas acreditar neles, mas colocar esses ensinamentos na prática em nossa vida diária. Mesmo sabendo que não seremos perfeitos, Deus nos dá graça quando pecamos. Comprometemo-nos a seguir o caminho da justiça e permitir que a graça de Deus cubra nossas falhas. Não devemos ser crentes que apenas dizem acreditar em Jesus, mas que vivem de acordo com seus ensinamentos. Devemos seguir Jesus de coração. Também é importante lembrar que tanto Jesus quanto o diabo podem realizar sinais e maravilhas. Não devemos ser enganados, pois a Bíblia nos alerta sobre falsos profetas que podem realizar grandes feitos para nos desencaminhar. Devemos estar atentos e discernir a origem desses sinais e maravilhas. A Bíblia nos diz que as pessoas sofrem porque não têm conhecimento. Se não conhecemos a Bíblia, como distinguiremos entre os milagres de Deus e os feitos do diabo? Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, fala sobre o diabo, realização de sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Existe um grande engano, planejado pelo inimigo para nos fazer acreditar no mal como se fosse bom. Como cristãos, nossa tarefa é distinguir entre o que é divino e o que é diabólico. 1 João 4, 1-3 nos diz para testar os espíritos para ver se eles são de Deus. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, e tal espírito é anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. Como testamos os espíritos? Devemos orar por discernimento do Espírito Santo e esperar para ver se o que está acontecendo glorifica Jesus Cristo. Precisamos saber se os milagres e maravilhas são para a glória de Deus ou para exaltar alguém. A maioria dos sinais e maravilhas do diabo visa dinheiro, fama, prazer e poder. Mas como filhos de Deus, temos o Espírito da verdade em nós, e o Espírito Santo nos guia. Devemos ser sensíveis e não nos deixar enganar por ilusões. Devemos confiar na Palavra de Deus como uma de nossas armas na batalha espiritual. Mesmo vivendo neste mundo, não lutamos da mesma forma que o mundo. Confiamos em Deus, em Sua Palavra e em Suas promessas para obter a vitória. Não devemos lutar nossas batalhas da mesma forma que o mundo faz. Nossas armas não são armas físicas, mas espirituais. A Bíblia nos diz que as armas que usamos em nossa guerra não são baseadas na força humana, mas são poderosas em Deus. Uma dessas armas é a Palavra de Deus, que é muito poderosa. Quando você enfrentar conflitos e desafios, lembre-se de que o Senhor tem a palavra final sobre tudo. Portanto, encorajo todos vocês:
povo de Deus, a confiar em Deus, acreditar na palavra do Senhor e confiar em suas promessas. Se você fizer isso, terá sua vitória. Gostou do conteúdo? Se gostou, te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você veja mais conteúdos como esse. Até mais!